E aí, então, voltando com os vídeos, eu vou começar uma playlist nova sobre dicas. O vídeo número 1 vai ser sobre validação de campos, que é um assunto muito útil e que você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre isso se você for criar qualquer projeto web, né? O que a gente vai fazer? Vocês estão vendo esse campo, eu consigo digitar qualquer coisa nele. Eu quero restringir essa entrada de dados nele. Quero permitir só alguns dígitos, por exemplo. O que a gente pode fazer para tratar então esse comportamento, né? Tratar essa entrada de dados no input? A gente pode vir no código. Eu pré-configurei um arquivo aqui com CSS básico. Tem um input, um button aqui que a gente vai utilizar. Aqui no input a gente tem uma propriedade chamada onInput. Se vocês repararem, a gente vai ter um monte de propriedades que começam com onClick, que é no clique, onChange, na mudança, onCanPlay, onBlur, onAbort. Então tem vários eventos, várias propriedades que você pode tratar dentro desse input, né? A gente vai utilizar aqui o onInput. Vocês vão entender o que ele faz. A gente pode criar uma função JavaScript aqui chamada validarInput, por exemplo. E a gente precisa de uma tag script. Dentro dessa tag a gente tem que ter a function, a função que a gente declarou lá em cima, validarInput. Tá. Essa função ela tem que receber um parâmetro. O E, que é de event. Se a gente dá um console log aqui, a gente pode ver o que acontece quando tem uma entrada de dados dentro do input, né? A gente dá um refresh, dá um inspecionar elemento, console log, ele já gerou o erro ali. Por quê? Tá, eu acho que é event. Dá um Ctrl S aqui, dá um refresh. A gente tem as entradas, isso mesmo, tá? Cada dígito que eu vou colocando dentro do input, ele vai lançando um evento para minha função JavaScript. Então vocês podem ver aqui que ele tem um objeto e dentro desse objeto tem o data, que é o dado que eu digitei, né? A gente quer ele. Então a gente pode passar diretamente aqui no parâmetro data. Ctrl S, voltando aqui, dá um refresh e a gente pode ter não, a gente vai ter o dígito, né? O valor que a gente colocou dentro do input. E o que a gente pode fazer com isso? A gente pode simplesmente restringir a entrada desse dado. Então, se digitar um S, eu não quero S. Quero um outro, por exemplo. Vamos colocar, por exemplo, um campo binário, né? Que só permite 0 ou 1. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar um if se E for diferente de 0 e for diferente de 1, o que eu vou fazer? Boa pergunta. Aí que tá o negócio. Então, a gente tem o input e quando esse evento é lançado, o data ele já foi pro input. Então, o evento está aqui, mas o data, o dado, né, já está dentro do input. Então, o que a gente tem que fazer aqui nesse caso? A gente tem que declarar uma variável input, tem várias maneiras de se fazer isso. Eu vou fazer dessa. A gente pode pegar o document.getElementById, que é o primeiro, passando o ID do input, que é o input test, pegando o value desse input. E logo embaixo a gente tem o input, recebe o input.substring, começando na posição 0, indo até input.length menos 1. O que eu estou fazendo aqui? O input que a gente pegou, ele vai receber o próprio input, só que uma substring. Para quem não sabe, substring é, por exemplo, assim, eu tenho uma string aqui, na B, C, D, E.
eu quero uma substring. Substring é uma string dentro de uma string. Então, por exemplo, eu quero uma substring que começa da posição 0, que é A, e vai até a posição, até o elemento 4, né? 1, 2, 3, 4. O elemento 4. Então, eu tiro o E. Tenho A, B, C, D. Isso é uma substring da string antiga que eu tinha. Tá. Sabendo disso, eu tenho uma string nova, porque entrou um dado aqui, eu tenho uma string nova sem o dado. Se ele não for 1 e nem 0, eu vou retirar ele do input. E a gente tem que atualizar lá no document. Document.getElement by ID. A gente tem o ID input test .value recebe o input. A gente pode dar um Ctrl S aqui, voltando lá no input. Se a gente tenta digitar qualquer coisa aqui, ele não vai deixar. Então, se a gente digitar 1 ou 0, a gente consegue. A gente pode colocar um console log aqui no E para a gente ver o que está acontecendo quando a gente digita, né? Que é o mesmo comportamento que eu tinha mostrado antes. Tá vindo dado para o evento, porém a gente está tirando ele do input, porque quando ele vem aqui, ele já é inserido dentro do input, a gente já está tirando ele porque não é o valor que a gente deseja. A gente pode melhorar essa validação, a gente pode colocar isso aqui entre parênteses, adicionar uma outra validação, por exemplo, ou se esse input, se document.getElementById, o ID test, né? O input test, .value, .length, for, por exemplo, maior do que 8, se ele passou de 8, eu já não quero. Por exemplo, campo binário, né? Então, a gente vai permitir no máximo 8. A gente pode salvar aqui e testar. A gente dá um refresh. A gente pode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele não está deixando eu colocar mais do que 8. Essa é uma possibilidade. Você pode melhorar essa lógica aqui. Pode fazer do jeito que você quiser. A base é essa. Você também tem outras possibilidades de validar campos utilizando patterns, que são regex, né? São expressões regulares. Por exemplo, a gente tem o /d, que representa um dígito. Então, eu quero que esse campo tenha apenas um dígito. Vamos colocar 2 dígitos. Eu já vou mostrar outra funcionalidade que seria a frequência desse dígito, né? Então, eu quero 2 dígitos dentro desse campo. E só isso. A gente pode salvar. Vejo que eu não estou nem utilizando mais essa função JavaScript. Eu posso até tirar daqui. Salvei. A gente dá um refresh. E se a gente digitar, por exemplo, um dígito, que seria ele que é 2, né? Então a gente dá um calc. Não aconteceu nada porque a gente não tem uma tag form. Então a gente tem que colocar uma tag form. Deixa eu passar esses dois caras aqui. Então Ctrl S. Voltando aqui, a gente pode digitar um dígito e colocar um calc. Ele já vai reclamar. Faça correspondência com o formato solicitado. Se a gente colocar 2, vai passar. Então, se a gente quer, por exemplo, 1 agora, ou a gente quer 5 dígitos, se a gente dar um refresh e colocar 4 dígitos, não vai passar. 5 vai passar. Então, você pode montar a regex aqui. Você pode colocar, por exemplo, tem que ter 5 dígitos, tem que ter um hífen e tem que ter mais 3 dígitos. O que seria isso? Seria um CEP, uma validação de um CEP. Então, você pode validar qualquer tipo de dado, né? CPF, CNPJ, CEP, número de telefone. E aí por diante. Eu vou deixar um link na descrição, que é um artigo bem pequeno e simples de se ler, que é sobre regex, que é bem útil para o desenvolvimento, né? Então, é isso. Valeu, galera.